Existem vários desastres naturais com os quais nós, os açorianos, já estamos bastante familiarizados. Sismos, tempestades, vulcões, a última edição do Big Brother. Mas depois existe uma outra ameaça, mais matreira, mas igualmente mortal, que paira sobre nós. Um perigo que não faz tanto parte do medo coletivo açoriano, como por exemplo os furacões ou as cantigas ao desafio que duram 4 horas, mas que ainda assim está lá e pode atacar a qualquer momento. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre tsunamis nos Açores. Tsunamis nos Açores. Antes de mais, o que é um tsunami? O termo tsunami é usado para caracterizar ondas geradas a partir de eventos geofísicos de considerável magnitude, tais como sismos, erupções vulcânicas ou movimentos de vertente. Devido aos imensos volumes de água e energia envolvidos, um tsunami pode devastar regiões costeiras. Apesar de eu ter vivido a minha vida toda numa ilha, literalmente no meio de um oceano, eu confesso que um tsunami nunca foi algo sobre o qual eu perdi muito tempo a pensar. Mais depressa deu para mim a pensar na possibilidade assustadora de rebentar um vulcão, ou de, ao longo de todo este programa, este meu cabelo nunca baixar, do que deu para mim a pensar num tsunami. Mas este é um fenómeno muito mais comum do que se pensa. Ainda mais comum do que, sei lá, pessoas a fazer xixi em cima de si próprias para aliviar uma picada de água viva. Pronto, vá, de repente não é assim tão comum, tão bem, pronto, é. Mas acontece. Para me ajudar a saber mais sobre este fascinante tema, o dos tsunamis e não das águas vivas, juntei-me a Nuno Cabral. Nuno Cabral é investigador no Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o CIVISA, e, para além de já ter feito uma tese de mestrado e outros trabalhos sobre tsunamis nos Açores, é também uma pessoa que sabe para que lado está o mar, o que para mim só vem provar a sua qualidade académica. Curioso sobre o tema de tsunamis nos Açores, eu convidei o Nuno a dar-me uma entrevista naquele que deve ser o lugar mais desconfortável dos Açores onde se dar uma entrevista, em cima de umas pedras no calhau aleatório. E foi aí, com o pé direito em cima de uma rocha afiada e com o pé esquerdo torcido para o lado como o pescoço da rapariga do exorcista, que o Nuno Cabral me revelou a primeira curiosidade. Nos Açores existem 31 registros históricos relacionados com a inundação costeira. Desses 31, 14 são claramente identificados como relacionados com tsunamis, têm causas tsunamigénicas. Ou seja, há o registro histórico de pelo menos 14 tsunamis nos Açores, o que são mais ou menos 14 tsunamis a mais do que aqueles que eu pensava que tinham acontecido. Atenção que não vamos criar aqui um alarmismo, não é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no tsunami de 2004, no Índico. Há uns que são registados maragraficamente, ou seja, as pessoas nem sequer notam. Eu confesso que, quando eu vi isto, surgiram-me logo duas dúvidas. Primeiro, o que raio quer dizer maragraficamente? E segundo, nem sequer notam. Como é que não se repara num tsunami? Então não é como os filmes que a gente vê uma onda a passar por cima da Estátua da Liberdade. Não é bem. Os tsunamis nos filmes. Exatamente. Não é uma onda que rebenta como a gente vê uma onda de surf. Não tem nada a ver com isso. Aliás, a gente já as imagens que se conhecem de 2004 no Índico já mostram isso. É uma massa de água que se desloca quase constante e que arrasa tudo o que vai à frente. É que, tal como os sismos, existem tsunamis com maior ou menor magnitude. E estes de menor magnitude só são detectados instrumentalmente através de marégrafos, por isso não são visíveis a olho nu. Nos Açores, a maior parte dos tsunamis bem identificados têm a ver ou com sismos ou com movimentos de vertente. E, em alguns casos, na ação conjunta destes dois fenómenos. Ou seja, um sismo que causa um movimento de vertente, que causa um tsunami, que causa um péssimo dia para se escolher ir à praia.
dos sismos históricos mais conhecidos do mundo foi o sismo de 1 de novembro de 1755, que resultou na destruição quase completa da cidade de Lisboa, especialmente na zona da Baixa. Este foi um dos sismos mais mortíferos de sempre e os sismólogos estimam que atingiu magnitudes entre 8.7 a 9 na escala de Richter. É nem sequer sei quem é o Richter, mas até o Richter deve ter ficado admirado, porque ele deve ter posto o 9 lá na escala só para aquilo ficar bonito. Ele nunca pensou que aquilo ia ser usado. Este foi, de veras, um evento dramático de consequências inimagináveis. Mas, por muito terrível que tenha sido, o que é que isso tem a ver com tsunamis nos Açores? A maior parte das pessoas não sabe, mas o sismo de 1755 não só destruiu Lisboa, como provocou um tsunami que atravessou todo o Atlântico Norte e que acabou por atingir os Açores. Começando pela ilha mais afetada, foi a Ilha Terceira. Na Praia da Vitória, o mar entrou e inundou o pool da Praia da Vitória e há registro de 6 mortes. Existem 6 mortes na Terceira, derivado desse tsunami. Em Angra do Heroísmo, os relatos falam da água ter atingido a Praça Velha. Em São Miguel, há relatos também das ondas terem destruído alguns edifícios em Ponta Delgada e também em Rabo de Peixe, no Porto de Rabo de Peixe, observou-se a alteração do mar fora do comum. Depois do sismo, estima-se que a onda tenha levado cerca de 1 hora e 40 minutos até atingir os Açores. O que quer dizer que um tsunami em 1755 fez Lisboa-Ponta Delgada mais rápido do que um A321 da SATA em 2020. E nem sequer foi preciso cartão de embarque. Outro sismo terrível que marcou a história do país foi o que ocorreu aqui nos Açores em 1980. O terremoto que abalou o arquipélago a 1 de janeiro de 1980 foi o mais destrutivo dos últimos 200 anos em Portugal e atingiu uma magnitude de 7.2 na escala de Richter. Este é um evento que está bem documentado, mas o que pouca gente saberá é que este sismo também provocou um tsunami. O sismo de 1980, da Terceira, de 1 de janeiro, provocou um tsunami, pouca gente saberá disso, mas provocou um pequeno tsunami só detectado pelos marégrafos. Ou seja, foi um sismo que destruiu grande parte da Terceira, muita destruição também em São Jorge, e provocou um pequeno tsunami que foi identificado a posteriori maregraficamente. Na altura, este tsunami não foi observado a olho nu pelos açorianos, pelo motivo científico de que as pessoas estavam literalmente a lutar pela vida e não estavam propriamente preocupadas em estar a apreciar o mar. E não foi observável a olho nu, também porque se calhar as pessoas estavam mais preocupadas com a destruição que havia em terra do que estar a olhar para o mar e a perceber se calhar que... Mas é uma oscilação muito pequena, só se observa, lá está, pela característica física da onda que no marégrafo fica bem registado. E, ao contrário do que aconteceu com o tsunami originado pelo sismo de 1755, este tsunami de 1980, tendo nascido cá nos Açores e como bom açoriano que era, depois nunca mais quis ir embora e deixou-se ficar por cá. Os tsunamis com origem nos Açores, pelo menos os que são conhecidos, não têm capacidade de gerar ondas que afetem áreas para além dos próprios Açores. Certo. Esse sismo de 1980 da Terceira só está registado nos marégrafos dos Açores. Não há registro de ter chegado, por exemplo, à Madeira. É isso mesmo, pá. Açoriano que é açoriano só destrói aos Açores, não vai chatear mais ninguém. Mas, se ninguém viu o tsunami que ocorreu em 1980, o mesmo já não se pode dizer sobre o tsunami que ocorreu em São Miguel em 1975. Há um outro tsunami gerado por um sismo, a 26 de maio de 1975, e esse tem particular interesse porque algumas pessoas, eu já falei com algumas pessoas que se lembram deste tsunami. Há um sismo que ocorreu a 200 km a sul de uma estrutura tectónica que é chamada Falha Glória, que é mais afastada dos Açores, entre os Açores e o continente. Esse sismo provocou um tsunami
E há relatos, aliás, o Diário dos Açores da altura fala disso, em que no Cais da Sardinha as pessoas observaram o mar a recuar, conseguisse ver algumas porções do fundo dali da Baía da Doca, de Ponta Delgada, e alguns barcos chegaram a tocar no fundo. E depois o mar voltou. Apesar de dramático, este tsunami não provocou estragos. Observou-se basicamente o recuo do mar e depois o mar voltou à sua posição inicial. Ora, isto deixa-me logo muito mais descansado, porque afinal um tsunami não precisa de ser como nós vemos nos filmes, uma onda gigante que engola uma cidade inteira, ou senão como naqueles casos mais extremos que nós vemos nas notícias, como o caso do tsunami de 2004. Afinal, um tsunami pode ser algo tão simples como o mar vai ali dar um passeio e depois volta. Todavia, o meu convidado fez logo questão de fazer aquela coisa chata, como é que se chama? Ciência. Que nem sempre o mar recua primeiro e depois volta. Certo. De um lado ele recua, mas do outro lado, se calhar da costa, ele vai encher primeiro, Exatamente. sem aviso. Há esse perigo, sem aviso. Exatamente. Há esse perigo. Pronto, em resumo, o que ele quis dizer foi... Ver o mar a recuar, se calhar é bom. Fala de fogo. Exato, vê se estás a ver lá em cima. O tsunami mais mortífero dos Açores foi causado por um movimento de vertente. Para quem não sabe, um movimento de vertente é... Um desabamento, uma porção de terra que se desprendeu e neste caso atingiu o mar. Ou seja, ao entrar no mar deslocam a quantidade igual, um volume de massa de água, igual ao volume que é deslocado. É só pedir ao Nuno Cabral para explicar isso por causa de vocês, porque eu sabia que era um movimento de vertente, o coisa e o volume. Seja como for, o tsunami mais mortífero dos Açores aconteceu em 1847 na Ilha das Flores. Em relação a movimentos de vertente, há um tsunami que é o mais mortífero da história dos Açores, ocorreu nas Flores, em 1847, em 9 de julho de 1847. Provocou 10 mortes, 8 nas Flores e 2 mortes no Curvo e mais de 100 feridos no total. Espera, e então porquê é que depois não atingiu o resto do arquipélago? Esses tsunamis gerados por movimentos de vertente geralmente provocam ondas muito altas localmente, mas depois não têm a capacidade, ou seja, dissipam-se facilmente no oceano, ou seja, não há registro depois... não há registro de ter atingido o Faial, por exemplo. Ok, já percebi. Seja como for, este evento acabou por criar uma fajã que ficou conhecida como Quebrada Nova e foi bastante violento. Este de 1847, a água, segundo os relatos, subiu a uma altura de 60 metros. 60? 60 metros. Jesus. Os relatos dizem... 2 vezes a toda a matriz. É um bocado. Não, 2 vezes e pouco. Sim, como podem ver, bastante assustador. Ainda mais assustador do que uma pessoa ter que fazer xixi em cima de si própria para aliviar uma picada de água viva. Em 9 de julho de 1757, houve um sismo que provocou imensos movimentos de vertente em São Jorge e provocou um pequeno tsunami. Este é o caso da ação conjunta de 2 fenómenos que podem dizer que é um tsunami, sendo que aqui não se consegue perceber, não se consegue quantificar a contribuição de cada um destes fenómenos, o sismo, o movimento de vertente para a geração do tsunami. Certo. Ou seja, quando uma grande quantidade de terra entra no mar, criando as fajãs, desloca uma quantidade igual de água. O que quer dizer que cada uma das nossas fajãs que temos cá nos Açores tem o potencial de ter originado um tsunami que não foi registado. Quer tenha sido porque não foi detectado ou até mesmo porque as ilhas nem eram povoadas quando aconteceu. Já agora, só por curiosidade, eu fui pesquisar e nós cá nos Açores temos pelo menos 91 fajãs. 91! Ora, cientificamente falando, isso é tsunamis para caramba! Existem muitas coisas raras e únicas cá nos Açores. Paisagens singulares, espécies endémicas, o arroz doce da minha mãe, mas eu nunca pensei que tsunamis fosse uma destas coisas.
É verdade, é raro, mas pode acontecer um sismo que provoca um movimento divertente, mas debaixo de água. Ou seja, há um monte ou uma encosta debaixo de água que se desmorona e desloca uma grande massa de água, o que provoca o tsunami. Este é um caso raro, mas que aconteceu em 1929 e atingiu os Açores também. Ocorreu a 18 de novembro de 1929, nos Grandes Bancos da Terra Nova, no Canadá. O sismo então ficou um movimento vertente submarino que atravessou todo o Atlântico, há registro na costa europeia, e nos Açores também é detectado maregraficamente nos Açores, sem registro de danos, há uma pequena onda, não é até visível a olho nu, não é facilmente identificável a olho nu, mas está bem identificada nos marégrafos e provocou a destruição de alguns cabos telegráficos que ligavam Faial aos Estados Unidos. Um tsunami submarino que destruiu os cabos que ligavam o Faial aos Estados Unidos. Por que é que há sequer cabos a ligar o Faial aos Estados Unidos? Eu não faço ideia, mas é de por mim a pensar logo no seguinte. Em 1929, este evento deve ter feito uma confusão às pessoas daquela altura. Reparem, cá em cima estava tudo calminho, o tsunami estava a acontecer lá em baixo. Hein? As pessoas estavam a olhar para o mar, não estava a acontecer nada e de repente os cabos telegráficos começam a arrebentar lá em baixo. Eles devem ter pensado que o culpado só podia ser um. Baleias, baleias! É forte essas baleias! Malditas! Isso é para roer os cabos! A verdade é que nunca se registaram tantos tsunamis nos Açores como agora. Este é o período da história açoriana onde mais se detectaram tsunamis nas nossas águas e onde mais se publicaram fotos de glúteos no Instagram. Pronto, de repente essa parte dos glúteos no Instagram não é relevante aqui para o tema dos tsunamis, mas é algo que eu acho interessante. Yeah. Seja como for, não precisam de se preocupar, porque nós não estamos a detectar mais tsunamis porque estão a acontecer mais tsunamis, mas sim porque estamos mais atentos. Há muito mais registros de tsunamis nos últimos anos. Porquê? Porque foi instalado, a partir do momento em que estão instalados os marégrafos. Certo. Ou seja, é muito possível que tenham acontecido muito mais tsunamis, mesmo já com as ilhas já povoadas, só que pequenas ondas não eram facilmente identificável. Ou seja, só a partir de uma determinada magnitude e dimensão é que se consegue perceber, ok, estamos na presença de um tsunami. É como o de 1980, que só foi detectado maregraficamente. Como já se viu no episódio de hoje, a ameaça de um tsunami nos Açores é bastante real e coloca o arquipélago numa posição de grande vulnerabilidade. Isso é perigoso. É que, para além de estarmos expostos aos tsunamis que possam ser gerados por eventos ocorridos nas nossas ilhas, a nossa localização em pleno Atlântico deixa-nos sujeitos a sermos atingidos por tsunamis gerados noutras zonas sísmicas ativas mais distantes. Um bom exemplo é o grande tsunami associado ao catastrófico sismo de Lisboa de 1755, sobre o qual já falamos e que atingiu fortemente algumas das nossas ilhas, com particular incidência a Ilha Terceira, onde causou algumas mortes e grande destruição. Mas olhando para este estudo, para estes dados históricos, nós estamos sujeitos. Nós estamos ilhas, estamos rodeados de mar e nunca sabe quando é que, se algum dia haverá um evento como o de 1755. Há que ter atenção que as nossas ilhas têm características diferentes do que, por exemplo, nós vemos no Índico, daquelas imagens. A nossa plataforma continental é diferente e isso pode ter influência no modo como um possível tsunami poderá afetar as ilhas. Verdade, mas a ameaça é tão real que a região é considerada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco como um dos pontos nevrálgicos do planeta que devem estar sob alerta de tsunami. E é por isso mesmo que os Açores integram o sistema de alerta da Unesco
para tsunamis. O sistema de alerta precoce de tsunamis foi criado com o intuito de alertar as populações em caso de tsunami pelo menos meia hora antes de as ondas chegarem à costa. Atualmente, o arquipélago açoriano dispõe de 5 marégrafos instalados nas ilhas do Faial, Pico, Terceira, Flores e Santa Maria, que integram o sistema de alerta precoce de tsunamis para o Atlântico Nordeste e Mediterrâneo. Geralmente assume-se que um sismo com a magnitude superior a 6.5 já tem capacidade para gerar um tsunami. E esse sistema mundial já tem, ou seja, quando esse sistema mundial está conectado às estações sísmicas, às bases de dados sísmicas, e quando há um sismo com a magnitude superior a 6.5, já é emitido um alerta de haver uma possibilidade de tsunami. Isso quase imediato. E depois eles vão avaliar com os marégrafos, com outros equipamentos que estão localizados no mar, se há alguma alteração do nível do mar. E então aí as alertas vão atualizando os alertas com som de informação que vão recolhendo quase online. Mas pronto, apesar disto tudo parecer muito assustador, deixo-vos aqui com uma nota final mais tranquilizadora. Como eu disse há bocado, os tsunamis gerados nos Açores geralmente não têm capacidade para gerar grandes tsunamis, são só detectados maregraficamente, não há registro dos tsunamis originados, dos tsunamis com epicentro nos Açores, provocarem destruição. Agora, por outro lado, se pensarmos que o de 1755 demorou 1h40 a chegar cá, se calhar poderá dar algum tempo de haver um alerta. E chegamos assim ao fim do programa desta semana, mas dada a importância do assunto, eu não gostava de terminar sem antes fazer um pequeno resumo de alguns pontos-chave a reter. Sendo assim, 1. Sermos atingidos por um tsunami nos Açores é raro, mas já aconteceu e pode voltar a acontecer, por isso convém estarmos atentos. 2. Se por acaso virem o mar a recuar muito assim do nada, esta será uma boa altura para experimentarem alpinismo. E 3. Uma pessoa a fazer xixi por cima de si própria para aliviar uma picada de água viva resulta? Resulta, mas é ser um bocado pó nojento, não é? E pronto, voltaremos para a semana com mais factos e histórias desconhecidas e interessantes sobre os nossos Açores. Fiquem bem e até lá, olha, façam exercício. Até para a semana.